Hoje nós vai partir de uma parábola que o Cristo escreveu. A FIA vai ler essa parábola e nós, a partir dessa parábola, vamos conversar. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta muito interessante, que se vocês, para ver se vocês sabem me responder ela. As 10 moças. Mateus, capítulo 25. Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrarem com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não arranjaram óleo de reserva. As outras levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. O noivo estava demorando, e então elas começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que temos não dá para vocês e para nós. Se querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. O noivo respondeu: eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia nem a hora. Grande parábola, né? Vamos entender primeiro os elementos da parábola, para depois nós falar sobre o assunto de hoje. Na Bíblia, Cristo é codificado como noivo da humanidade, dos espíritos que habitam o planeta Terra. Então, cada ser humano é uma noiva de Cristo. É uma noiva que está se preparando para o casamento com Cristo. Esse é o primeiro aspecto dessa historinha. E aí Cristo nos diz que as noivas ficam na escuridão esperando o noivo, não os noivos. O noivo, o Cristo, o amor. E para essa vigília é preciso que você tenha luz. Algumas têm a luz, outros não têm a luz. E quem não tem a luz não consegue se unir ao noivo, não consegue entrar no recinto do casamento, ou seja,
no reino espiritual. Então, esta é a história. Os espíritos que estão vivendo no orbe terrestre, um dia cajarão com Cristo, ou seja, alcançarão a elevação espiritual. Mas ao longo do tempo em que esperam a chegada deste momento, os espíritos devem manter-se preparados para o encontro. E aí vem a última pergunta do Cristo, que eu vou pedir a filha para repetir. A última fala do Cristo, que vai ser sobre ela que nós vamos falar. Você pode repetir, filha, a última fala? Só. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia nem a hora. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora em que irão cajar com Cristo. Ou seja, o dia e a hora em que vocês irão para o mundo espiritual. Em outras palavras, o dia e a hora que vocês vão morrer. E aí vem o tema de hoje e a pergunta que eu quero fazer para vocês. Será que você está preparado para morrer? Será que vocês estão prontos para abandonar a encarnação, para abandonar a roda de encarnação e ir viver no mundo espiritual? Aquele dia? Essa é a minha pergunta de hoje, e esse é o tema da conversa de hoje, a partir dessa parábola das 10 moças, esperando o casamento. Será que você está pronto para morrer? Será que dá para sair da carne nesse exato momento? E ter luz suficiente para ingressar no recinto do casamento? Vai ser sobre isso que nós vamos falar hoje. Preparar-se para morrer. Preparar-se para desligar-se da vida carnal. Preparar-se para desligar-se da roda de encarnações no planeta Terra. Liu Leão pergunta o seguinte: Sócrates dizia que a filosofia era uma preparação para a morte. Seria algo semelhante o conhecimento espiritual? A filosofia, é claro, vista como um instrumento de transformação da consciência. Sim, a transformação da consciência é a preparação para a morte. Nós vamos falar disso com muita calma hoje. É exatamente isso. Estar preparado para a morte é saber, você tem a consciência necessária para desligar-se da Terra? Porque, só para começar o assunto, morrer nada mais é do que isso. Desligar-se da Terra, das coisas mundanas. Morrer não é nada diferente disso. Quem morre apenas se desliga das coisas mundanas. É isso que eu quero falar hoje. Então, a transformação da consciência, através da filosofia, da espiritologia, do espiritismo, da psicologia, do cristianismo, é o caminho para preparar-se para a morte. Então, Gabriel pergunta: e o que a gente faz depois da morte? Depende. Se você gosta de conviver na sua família, vai ser isso que você vai fazer depois que morrer. Vai ficar preso aqui junto aos seus familiares.
Se você gosta dos montes do Tibete, você vai morrer e vai ficar preso lá. Veja o que o moço falou. Morte não é algo físico, mas é uma transformação de consciência. E é por isso que a pergunta é importante. Será que você está vivendo para morrer? Porque esse é... Vou partir daí para começar a falar. Se tiver outra pergunta, vocês põem. Porque esse é o ponto fundamental. Você vai morrer. E a vida, a encarnação do seu nascimento, durante toda a sua existência, é um preparatório para a morte. Não há mais nada a se fazer na vida, a não ser se preparar para voltar ao reino do céu, para voltar ao mundo espiritual. É isso que precisa ficar bem claro. Porque tudo que você faz durante a vida carnal não é real, não existe. Ele vale por um determinado tempo e só vale para você. Então é relativo, não é absoluto. E alguma coisa para ser real tem que ser absoluta. Então nada do que você faz durante a vida interessa. Se você estuda, se você casa, se você tem filhos, se você planta uma árvore, isso não interessa. Interessa-se ao vivenciar essas coisas, você está se preparando para morrer. Esse é o primeiro aspecto da minha pergunta. Você está preparado para morrer? Ou seja, você vive hoje com a consciência de que vai morrer. Você vive hoje com a consciência de que a família que você tanto pesa vai acabar na morte. Você vive hoje com a consciência de que o prazer que você busca tão abnegadamente não terá nenhum valor depois da morte. Você vive hoje com a consciência, quando torce para o seu time de futebol, que ele vai continuar existindo e você vai morrer? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A cada momento da sua vida, você vive com a consciência de que ele pode ser o último. Você vive com a consciência de estar preparado para esse retorno à pátria espiritual? Ou você só vai se lembrar disso no momento da morte? Ou você só vai se lembrar que você tem que voltar a viver como espírito depois do desencarne? Essas são as primeiras perguntas que eu faço, porque, como eu disse, nós está lendo a Bíblia, não estudando a Bíblia, mas querendo trazer a Bíblia para a nossa vida, querendo trazer o ensinamento do Cristo para a nossa vida. E trazer o ensinamento do Cristo é dizer: você é uma das 5 noivas que tem o querosene de reserva para esperar o noivo? Ou você é uma das 5 noivas que vai esperar a hora do noivo chegar para saber que está sem luz? É isso que é importante saber. Gabriel, acho que respondeu sua pergunta, né? E se eu não for prisionado, o que vou fazer depois da morte? Quer falar alguma coisa sobre isso, Kim? Se você não for peso a nada material, depois da morte você vai viver o espiritual. Agora, se você for peso ao material, você vai morrer e vai continuar aqui, sem corpo. Peso às coisas materiais. Segundo aspecto que eu quero falar. Deixa eu falar uma coisa. Minha filha,
quanto tempo não precisa ser pechinjo pode durar um casamento? Quanto tempo pode durar um casamento? Quanto tempo tiver que durar? Anos. Sim. Quanto... Não, filha, eu digo pode, não vai durar. Pode durar anos. Quanto tempo dura uma faculdade? Anos. Quanto tempo dura uma viagem? Horas. Não é assim? Quanto tempo dura um jogo de futebol? Minutos. Tá certo. Todos os acontecimentos da vida têm uma extensão de tempo. Mesmo que seja ilusoriamente, tem uma extensão de tempo. Menos um. A morte. A morte não dura meses, anos, minutos, horas. A morte acontece numa microfração de tempo. Num momento você está morto, está vivo. No outro você está morto. Essa é outra consciência que você precisa ter. Você não pode e não deve contar com a perspectiva de entrar num processo de morte. Porque não existe tal processo. A morte acontece subitamente. Você acha que você vai sentir a morte chegando e que aí pode correr para se preparar para ela. Mas isso é ilusão. Mesmo os doentes que estão em fase terminal ainda acham que vão viver dias, semanas ou meses. E a morte não tem essa característica. Ela é igual ao machado que desce de uma vez só. Então não dá para se esperar. Não dá para se esperar para que tenhamos cuidado em nos preparar para a morte em algum momento. Durante o casamento, você pode até relaxar, porque se hoje fizer uma besteira, você tem tempo para recompor-se. Durante a escola, você pode relaxar, porque se fizer uma besteira, você tem tempo para relaxar. Para mudar o que fez. Agora, na morte não há volta. Não há como refazer, a não ser em outra vida. Na morte, não há como você dizer, eu fiz errado, dá licença, eu vou voltar e começar tudo de novo. Essa encarnação que você está morrendo, acabou. Não há mais tempo. Essa é a segunda coisa que nós precisamos se preocupar. Primeiro, aquilo que eu disse, nascer e viver é se preparar para morrer. E a morte vai acontecer de súbito. Então é preciso que você esteja atento e vigilante, como Cristo ensina. Atento e vigilante à vida, para durante ela se preparar para se libertar da terra. Mas você vive exatamente ao contrário. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, vocês programam mais coisas para fazer na terra. Como se fossem eternos, imortais. Como se o momento da morte pertencesse a todos, menos a vocês.
Este é o grande aspecto. Não se pode viver a vida desse jeito. Porque quem vive a vida desse jeito não consegue libertar-se da terra. Não consegue casar com Cristo. Não consegue sair do ciclo de encarnação. É preciso que a cada minuto, a cada problema, você diga: e se este for meu último minuto? Estarei pronto para morrer agora? Estarei pronto para abandonar isso agora? Este é o grande aspecto. Estarei pronto para abandonar isso agora? Nós vamos falar então agora do como se abandonar. Nós temos uma pergunta aqui para cima, vamos voltar. Da Liluz, da Oldô, né? Desculpe. Sabemos de alguma forma quando iremos morrer? Temos esta consciência? Racionalmente não. O Espírito sabe quando isso lhe é revelado antes da encarnação. É assim que que o Espírito da verdade responde no livro do Espírito. Mas racionalmente não. E deixa eu dizer outra coisa. Racionalmente ninguém sabe, nem eu, nem nenhum mentor pode saber. Nós podemos ficar sabendo na hora que morreu, mas que vai morrer daqui a 10 minutos, 15 minutos, nós não podemos saber. Não, Deus não revela. A Fia perguntou: a menos que Deus nos revele? Deus não nos revela. Não há isso. Eu sei que esse assunto vocês não gostam de falar. Vocês não gostam de falar de morte. Porque morte é algo que acontece com os outros, não com você, né? Então vamos começar a conversar sobre essa preparação para estar pronto para qualquer momento, libertar-se do mundo material. Tem a pergunta, pode fazer, filho. Pessoal, vocês desculpem que às vezes as perguntas demoram a aparecer na tela, né? Mas a gente está aqui para estar respondendo. Gabriel Logan diz o seguinte: no kardecismo, minha mãe recebeu uma mensagem dizendo que meu avô já estava esperando por ela. E foi uma semana antes dela morrer. A Fia acabou de me perguntar aqui também isso, porque eu disse para uma pessoa que ele deveria desencarnar com tantos anos. E eu respondi para ela: pode-se ter uma noção, mas não pode-se saber dia e hora. É isso que eu quis responder para a moça, quando eu disse que ninguém pode saber, nem os mentores. Porque o Cristo diz assim, que o dia e a hora vão chegar, isso é certo. Mas só Deus sabe quando chegar o dia e a hora. Então, nós pode ter uma noção, e aí pode receber ordenação de Deus para falar, mas dia e hora preciso, não. Tem uma pergunta: alguém consegue saber que desencarnou logo que morreu? Veja, você fala em saber que desencarnou, e o saber que desencarnou é o processo racional. Você ter a consciência de que desencarnou. E como em todo processo racional, é ego. Então o ego pode criar para você a informação que você desencarnou. Agora, quando o ego vai lhe dizer que você desencarnou ou não? Quando Deus fizer ele dizer. E quando Deus falar, ele dizer isso,
Ou seja, levar lá o seu racional a consciência de que está desencarnado. Quando você merecer. Quando você, por merecimento, tiver a condição de receber essa informação. Então agora está respondido. Alguém pode saber que desencarnou? Se Deus disser, e Deus só vai dizer quando você merecer. Então sim, alguém pode saber? Pode, se tiver o merecimento. Se não tiver, não vai. Agora 99,9% não sabe. De imediato. Eu costumo sempre dizer que o próprio Arjuna, que era um seguidor do Krishna fiel, teve que pelo menos por um minuto passar no umbral. Então imagine agora a resposta. Então vamos começar. Agora eu vou começar a conversa de hoje. Como é que eu me liberto da terra? Quando é que eu vou estar apto a me libertar da terra? Primeira coisa e a coisa fundamental: viver o presente. Viver o que você tem hoje para viver. E não o futuro. Porque o futuro não existe. E quem projeta, quem cria futuros, está preso à terra. Está zelando tempo para estar na terra. Ou pelo menos previsão de tempo para estar. Então veja, se algum de vocês está aí deste lado, ouvindo isso, pensando no que vai fazer amanhã, você não está pronto para morrer. Porque você não sabe se vai estar vivo amanhã. E se você desencarnar essa noite, você vai querer viver o amanhã que você projetou. Não vai conseguir sair da carne. Ou melhor, não vai conseguir se desligar do mundo material. Do mundo que você projetou para ter amanhã. Então a vida foi feita inicialmente para isso. Para você não viver amanhãs. Para você não se projetar para o futuro. E é por isso, olha bem o que eu vou dizer agora. E é por isso que a vida é completamente instável. Sabe, você que mora numa grande cidade, sai à rua e não sabe se volta para casa. Você que dirige de carro numa cidade grande ou pequena, sai de casa e não sabe se volta. Mas mesmo com a consciência dessa instabilidade, você projeta futuros como se fosse normal sair de casa e ter que voltar. Mas você não sabe se volta. É essa consciência que é a preparação para a morte. Eu estou saindo de casa, vai voltar? Não sei. Não sei se vou voltar, não sei o que vai acontecer na rua, não sei o que poderá se suceder. Quando eu voltar, eu vou ver se voltei. Se preparar para a morte é inicialmente isso. Viver o que você está vivendo naquele momento, sem se preocupar com mais nada, sem projetar mais nada. Mas você vive ao contrário.
Você vive sempre o futuro. Você vive sempre preparando o dia de amanhã. Mas como você mesmo diz, o dia de amanhã pertence a Deus. Como é que você quer preparar o dia de amanhã? Quem vive projetando-se para o futuro não está preparado para morrer. Então, a cada momento que você disser hoje de noite, amanhã de manhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem eu vou fazer isso, saiba que você deixou de se preparar para a morte. E se ela vier naquele momento, você vai estar comprando óleo para sua lamparina e não vai casar com Cristo. Não vai entrar no recinto do casamento. Lio Leão havia perguntado: Kim, você sempre nos diz para desacreditar do ego. Isso inclui não acreditar que se está encarnado ou desencarnado? Grande pergunta, moço. Quero, tem uma complementação, leia. Estará o ego preso à lei do merecimento ou karma, enquanto o espírito está dela livre, já que pode escolher acreditar no que o ego diz estar acontecendo ou não? A libertação do karma será isso? Primeiro, grande pergunta. Sim, você não deve acreditar no karma, no ego que diz que você está vivo. Porque você não está vivo. Vivo no sentido de vida material. Você continua no mundo espiritual, vivendo o mundo espiritual. E o personagem, o ego, a identidade provisória com a qual você está ligada, é que está vivendo essa vida. Não você, espírito. Então não acredite no ego, quando ele diz que você está vivo. Aliás, você não se prepara para a morte, porque o ego não lhe diz isso. O ego só sabe lhe dizer que você está vivo, mas não sabe lhe dizer que você vai morrer. Claro, ele não quer que você se liberte dele. Então essa é a primeira parte. Na segunda parte você me perguntou, como é que foi, filha, cumprimento? Estará o ego preso à lei do merecimento ou karma, enquanto o espírito está dela livre, já que pode escolher acreditar no que o ego diz estar acontecendo ou não? A libertação do karma será isso? Só o ego está preso à lei do karma. O espírito não. Aliás, o ego é a execução da lei do karma. Por exemplo, se um ego se sente ofendido com alguma coisa que alguém falou, sentir-se ofendido é o karma. E ele está aprisionado a essa ação, e ele vai sentir-se ofendido. Agora, o espírito que se aprisiona ao karma, ao ego, se aprisiona a lei do karma. O espírito que se liberta do ego, que não acredita no que ele fala, é livre da lei do karma. Ele viverá sempre de uma forma retilínea e não viverá as vicissitudes da vida. Então, sim, isso é a libertação do karma. É quando você não vê mais o bem, o bom e o mal no que o ego lhe diz que é. Mas para desligar da carne, devemos fazer uma evolução na consciência, no pensar, né? Isso é do Gabriel. Então podemos morrer e depois começarmos a fazer essa evolução na consciência e nos desprendermos da carne? Olha, não é pode, vai. Se você não se despender na carne, você vai se despender depois dela.
porque ninguém pode assumir uma nova encarnação preso a uma encarnação antiga. Qual é o nome dele, filha? Gabriel. Enquanto você achar que você é o Gabriel, você vai estar preso a essa encarnação. E para você vir Maria, Josefina ou qualquer outro nome, você terá que se libertar do Gabriel. Agora, quando você se liberta durante a ligação com uma matéria carnal, ou seja, está vivo materialmente falando, isso vale para a elevação espiritual. Conta pontos para a elevação espiritual. Depois que você sai da carne, tal libertação não conta pontos para a evolução. Conta ponto entre aspas, não é isso? É o que o Espírito da Verdade diz. A evolução só se dá no mundo material. Fora dele, existem os espaços entre as encarnações, aonde o Espírito se prepara para uma encarnação. E o libertar-se do Gabriel será um preparatório para uma nova encarnação, e não uma elevação espiritual. Então vale, e é preciso e é feito, e tem que ser feita a libertação da personalidade anterior. Mas isso não se traduz em elevação espiritual. Anton diz: e a culpa que o espírito cria por acreditar que pelo livre-arbítrio é culpado, entre aspas, por algum erro, entre aspas, ou pecado, entre aspas, é o ego, certo? Mas apenas por sua libertação deste conceito se libertará do umbral ou da encarnação? Pela libertação do erro e pela libertação do acerto, o espírito alcança o caminho do meio, que é a felicidade incondicional. Umbral, de que mais que ele fala, filha? Se libertar do umbral, se libertar da encarnação, tudo isso é ilusão. Se libertar da cidade, do céu, tudo isso é ilusão. Pela libertação do errado e pela libertação do certo, pela libertação do bom, pela libertação do mal, você atinge o bem. E o bem é a felicidade incondicional. E quando você está nesse estado de espírito, acima do bom e do mal, no bem, você alcançou o nirvana, o reino do céu, o mundo espiritual, o nome que você quiser dar. Então vamos continuar. Outra coisa que lhe pende a matéria carnal, os desejos carnais. Não estou falando sexo, não. Estou falando em desejar estar vivo, em desejar ganhar um pejente, em desejar ganhar na loteria, em desejar saúde para você, em desejar que a sua mulher ou seu marido trate você bem. Qualquer desejo baseado em elementos materiais, qualquer desejo vinculado ao mundo material, lhe pende ao mundo material. Você fica na dependência daquilo acontecer para ser feliz. Quem se prepara para a morte não cria raízes na terra, não se fixa na terra. Por isso ele não deseja nada da terra. Ele não deseja nem um prato de comida, nem uma caixa para molar, nem um calinho de quem quer que seja.
Ele é autossuficiente com relação ao que tem, que é Deus no seu coração. Este é o preparatório, é outro aspecto do preparatório para a morte. Quem está com a sua lamparina cheia, com o seu querosene em ordem, no momento em que o noivo chega, não tem desejo algum. Se tivesse, a única coisa que ele desejaria é que o noivo chegasse antes. Sabe por quê? Porque a noiva que quer que o noivo chegue valoriza o casamento, valoriza positivamente o casamento, ou seja, a morte. A morte, para quem está preparado para ela, é um momento de felicidade, é um momento de ternura, é um momento de realização. Mas o ego induz o espírito a acreditar que está vivo e que deve permanecer vivo. E que viver é bom, morrer é ruim. É por isso que eu chequia desejo em cima de desejo, e pior que isso, por isso que nenhum desejo realizado lhe satisfaz. Repare bem, você deseja uma coisa, no momento que consegue o que deseja, pode ter alguns momentos de realização, mas logo vem o ego e que um novo desejo. Para quê? Para lhe manter pejo, para lhe manter enraizado na terra, para lhe manter atento à coisa da terra e distraído com relação à chegada do noivo. Quem quer casar com Cristo está atento e esperando ansiosamente a chegada do noivo. Não estou falando de se matar, porque também não adianta, o noivo não chegou. E estou falando em viver para morrer, transformar a morte no coroamento de uma ação espiritual chamada encarnação. Mas o ego nem deixa você lembrar que são espíritos encarnados. Dizem que são seres humanos, que são elementos da terra, e fala isso através das doenças. Como o moço me perguntou hoje, eu tenho tal doença. Você não tem nada. Você é espírito. Quem tem a doença é o corpo. Você não é o corpo. Esse é o segundo detalhe. Para que a sua lamparina esteja acesa e você não tenha que voltar para buscar mais querosene, é preciso não viver o futuro, não programar futuro, não esperar futuro, e também não acreditar em desejos, sonhos, planejamentos, esperança. Vocês dizem que sonhar não custa nada, custa muito caro. Fala direito, filho. Custa caro. Custa perder a hora do casamento. É isso que custa sonhar. Programar, viver ilusão, imaginar que um dia tudo vai ser diferente. Custa perder o casamento. Conquista. Se você não está preocupado com isso, continue vivendo assim. Ninguém pode dizer que você está errado. Agora, aquele que quer se casar com Cristo, precisa reformar-se.
Joaquim, ficou uma dúvida aqui para mim e para Elaine. Você falou que o karma era do personagem, não do espírito, foi isso? Mas o karma não é justamente para o espírito passar pelas provações? O karma é para o espírito passar pela provação, mas não é dele espírito. Não está nele espírito. É criado, zelenciado pelo ego. Ele está no ego. Por exemplo, filha, se quando alguém fala para você uma coisa que você não gosta, você se sente ofendida. Isso é um karma. Sentir-se ofendida. Agora, quem sentiu, você ou o ego? O ego. Então o karma está no ego. Agora, você quando acredita no ego como você vivencia o karma que está no ego. E aí ele passa a ser seu. Mas ele não está em você, ele está no ego. Porque se você não acreditar nisso, você não tem aquele karma para viver. Bastante complicado. Bastante chips a partir do momento que nós pense em dois. Eu sou dois. Eu sou espírito e eu estou vivendo a marcha. Desse a marcha, viver a marcha. E você viva você, espírito. E o espírito não se ofende. Liu Leão, a morte, entre aspas, não está presa ao corpo carnal, mas à ligação do ego? Daí se poder dizer que a morte na carne e ressurreição em espírito, ou seja, a transformação da consciência é uma morte, ou melhor, é a morte do homem? Vamos começar porque a pergunta é grande, tem muita coisa para falar. Leia de novo o início da pergunta. A morte não está presa ao corpo carnal, mas à ligação ao ego? A morte, como você entende, é uma criação do ego. O ego diz que você está vivo. E um momento posterior, o ego diz que você está morto. Mas você, espírito, não está vivo nem morto. Você está espiritando. E o ego está dizendo que você está vivo e quando você está espiritando. E o ego diz que você está morto quando está espiritando. Então, a morte não está no ego. É uma criação do ego. Assim como a vida é uma criação do ego. Porque você não está vivo. Continue a pergunta, filha. Daí se poder dizer que a morte na carne e ressurreição em espírito, ou seja, a transformação da consciência é uma morte, ou melhor, é a morte do homem? Em verdade vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. Palavras do Senhor, já diriam os padres, né? Não pensam nisso, mas dizem, né? Só que quem não nascer de novo, para que você renasça, é preciso que morra. Então eu poderia dizer, quem não morrer não verá o reino do céu. E essa morte não é a morte física, porque como eu disse, a morte física é uma criação do ego. Então sim, é a morte do ser humano. Você matar a sua humanidade, o seu ego. Não matar como acabando, porque você não pode acabar com o ego, mas se libertando do ego. Deixando o ego viver a vida e você se tornar apático ao que o ego diz. Essa é a elevação espiritual, a reforma da consciência que traz a morte da sua humanidade. Agora, isso não quer dizer que você vai sair da carne. Quer dizer que você deixará de ser humano e passará a ser um espírito na carne. Espírito na carne é aquele que tem a consciência de que é espírito, mas tem a consciência de que há uma vida externa acontecendo, acontecimentos acontecendo,
mas que ele está espiritando e não vivendo aqueles acontecimentos. Então essa é a resposta. Sim, a reforma da consciência leva à morte do ser humano. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o último segredo de Fátima? De Nossa Senhora de Fátima? O fim da raça humana. Exatamente nesse sentido. O fim da existência de espíritos que se acreditem como humanos. Ou seja, a transformação do planeta de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Uma nova raça nascerá. Não que o corpo vá mudar ou qualquer coisa, não é isso que eu estou dizendo. A raça que nascerá estará neste corpo, mas só que ele não será mais humano, será espiritual, na carne. Veja como as pechas vão se caçando. O problema é que, se você seguir determinadas lógicas que mantêm a realidade material, as peças, que eu digo as peças, os ensinamentos dos mestres, não se encaixam. Gabriel, o que a gente faz lá no céu? Nos lugares mais evoluídos? A igreja deixa a imagem que a gente fica num lugar bonito pro resto da eternidade, cheio de anjinhos. Você esqueceu de que eles ficam tocando harpinha, viu, Gabriel? Comida de primeira, tá aqui, ó, e tocando uma harpa, desculpe. Ou seja, uma monotonia total. Como é lá? O que a gente faz? Moço, para que possamos criar ideias, é preciso haver palavras. E vocês, no ego humano, não possuem palavras para definir o que o espírito faz quando está na erraticidade. Então eu vou dizer para você, o espírito na erraticidade espiriteia. Vive como espírito. Acima disso, você não tem capacidade para compreender. Não digo você em si. O ego humano não possui valores para compreender. O máximo que se faz, como o espiritismo faz, como a igreja católica faz, é criar figuras, não verdades, não como você compreende. Que o espírito fora da carne está tocando a harpinha, está, porque ele está em paz, ele está em harmonia. É isso que quer dizer relaxado tocando harpinha. Então o espírito está em harmonia, sim. Que o espírito trabalha como ensina o espiritismo, sim, o espírito trabalha. Mas não o trabalho que você acha de pegar uma pasta, papéis e documentos e ir de um lugar para o outro. Ele manipula energias, que também não é com a mão como vocês fazem, porque espírito não tem mão. Então é isso que eu estou querendo lhe mostrar. Primeiro, não há figura errada, há figuras. Figuras que tentam lhe trazer ideias, mas que não representam a verdade. Então veja, essa é uma questão que você não deve se ocupar agora. Senão você não está se preparando para morrer, porque você já está preocupado com o futuro, como sei lá. Não se preocupar com o futuro, não ter desejos, isso lhe liberta da terra. Mas tem mais coisa que lhe liberta da terra, é não ter passões, não ser apaixonado, positiva ou negativamente, por nada deste mundo.
não assar nada certo, nem errado, bom ou mal. Não ter prazer ou desprazer com alguma coisa. Porque só tem prazer com alguma coisa quem é apaixonado por algo. Não taçar que tem fama ou medo da infama. Porque quem se acha famoso é porque é apaixonado por alguma coisa. Não querer receber elogios, nem ter medo da crítica, porque quem quer elogios está beijo à terra. Espera reconhecimento, espera que o outro precisa que o outro reconheça, nem que seja como ser humano, nem que seja como amigo. Quem nutre paixões terrestres, capazes de zelar o bem e o mal, o prazer e a dor, capazes de zelar a fama ou a infama, capazes de zelar o elogio ou a crítica. Quem nutre essas paixões está fincado na terra e não tem como sair disso, porque toda a sua vida vive a partir dessas paixões. Veja, você sai de manhã e anda pela vida o dia inteiro julgando o certo e o errado, que aquilo deveria ser feito de outra forma, que aquilo não poderia estar acontecendo, que aquilo não sei mais lá o que. Você passa o dia inteiro dizendo gostei disso, não gostei daquilo. E o dia inteiro você vai se rajando, porque dessas paixões surge o desejo. Eu gosto daquilo, eu quero que aquilo aconteça. E olha você peso à terra. E olha você peso a condicionalidade, a dualidade que só existe no planeta. Quem se prepara para morrer luta contra essas paixões. Não se deixa levar pelas paixões que o ego cria. Não acha nada bonito, não acha nada certo. Porque ele sabe que ao achar bonito e ao achar certo, vai se prender à terra. E não vai estar preparado na hora do casamento. Vai estar lá atrás, buscando o que é certo, buscando o que dá prazer, buscando o que lhe dá fama, ao invés de estar chicotando com Cristo. Se preparar para morrer é abrir mão das paixões humanas, é abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que você quer, e abrir mão também de não gostar de nada, de alguma coisa, de culpa, ou de não querer alguma coisa. É soltar todas as amarras que lhe prende ao mundo carnal. Quem não se solta, quem só acha bonito o que está fazendo, vive preso ao desejo, vive amarrado à terra. Minha filha, o moço que é namorado do Anzinho está na sala? O moço que é namorado do Anzinho, lá do Chão Calo, outro dia me perguntou: pai, como o mundo está acabando, não seria mais lógico que a vida tivesse mais amorosa? Mas eu respondi para ele: não
Não, a vida não pode estar mais amoloja. A sua segurança em permanecer vivo não pode ser maior do que antes. Porque você precisa ser alertado a cada momento que você vai morrer, para mais rapidamente se incumbir das coisas espirituais, da preparação para a morte. Veja, hoje é até um bom dia para falar isso, né? Houve atentado terrorista, morreu gente. Nas grandes cidades, morreram gente de assalto, morreu gente de bala perdida. O que isso deve influenciar na sua vida? Lhe dá medo de morrer? Mas você tem hora marcada para morrer. Lhe dá insegurança com relação ao outro? Mas se é Deus que lhe protege, Ele vai lhe desproteger? Tudo isso deve servir para lhe mostrar a instabilidade da vida e a necessidade premente do trabalho da reforma da consciência para libertar-se dos desejos, do planejamento do futuro, dos desejos e das paixões, para que você esteja a ponto para se encontrar com o noivo no dia do casamento. É por isso que essa parábola eu usei para esse assunto, porque ela é perfeita. Será que você está preparado para morrer? Será que você não tem nada para fazer amanhã para poder morrer hoje? Em paz? Será que você não tem nenhum desejo pendente que você possa morrer hoje em paz? Será que você não tem alguma paixão que você possa abrir mão para morrer hoje em paz? Porque se você tiver o que fazer amanhã, se você ainda estiver preparado, se você ainda tiver o que fazer amanhã, se você ainda estiver esperando alguma coisa para amanhã, e se você ainda tiver algo que você não é capaz de abrir mão, você não está preparado para o casamento. E aí não vai conseguir entrar no ambiente do casamento. A Lag pergunta: a alegria é um sentimento natural para quem atinge a evolução espiritual? Não. A alegria sua, moço, ela é condicionada. Você não é alegre, você tem momentos de alegria. E este momento de alegria depende do seu planejamento do futuro dar certo, dos seus desejos acontecerem, das suas paixões terem sido privilegiadas. Então a alegria não é um estado espiritual. O que é o estado espiritual, como o Espírito da Verdade diz, é a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. E essa felicidade é incondicional. Eu sou feliz, ponto final. Agora, se você é feliz por quê? Se você é feliz para quê? Se você é feliz quando? Isso não é felicidade, isso é prazer, isso é oriundo de planejamentos, desejos e paixões, é mundano. A Lag complementa: mas existem pessoas que são alegres sempre, independente dos acontecimentos. Então não são alegres, são felizes incondicionalmente. Mesmo que você quisesse manter a palavra alegria, é preciso colocar este incondicional. Porque a diferença não é alegria ou felicidade, que para espírito é a mesma coisa. Para vocês é só sinônimo. O que importa é que esse estado de espírito
não é resultante da satisfação de uma condição. Quem vive um estado de alegria, de felicidade, de sei lá mais o que não seja resultante de um condicionamento, um desejo, uma paixão, este está vivendo dentro do estado de espírito espiritual e não material. Anton diz: ok, me desligo de tudo, nada sei, nada desejo, nada possuo. Consigo viver assim. Mas como ficam os compromissos assumidos com a família e filhos? Que compromisso você assumiu com a sua família e filhos? De representar determinado papel para que o ego dos filhos e da família, que em determinada prova para ele, estes atos vão acontecer. É ato. E Deus não vai deixar de dar a quem pechinja o que pechinja. Agora, internamente, você tem que estar desligado de tudo. Eu não falei de se desligar externo. Eu falei de você se desligar de desejo, de paixão, de planejamento, não de atos. Eu falei de você não desejar um carro novo. Não falei em não ter um carro novo. Eu não falei em você não ter uma casa nova, mas eu falei em você não ser apaixonado pela casa que tem. É bem diferente. E com relação à família, nós vamos chegar agora no penúltimo aspecto. Anton complementa aqui o papel de provedor. O provedor é o personagem, não o espírito. Porque espírito não ganha dinheiro. Então deixa o personagem ganhar dinheiro. Agora, por dentro, você não é provedor. Você é o espírito. Sabe por quê? Porque se você não tiver que prover nada, você não vai prover. Quem prover é Deus, não é você. Por que você se preocupa com o que vai comer amanhã? Se é Deus que dá a comida aos bichos, será que não vai dar para você? Então veja, Cristo não está falando que você não deve comer. Diz que você não deve se preocupar. E essa preocupação é uma paixão. Você é apaixonado pela ideia de que você tem que dar o alimento para os seus. Então você não está pronto para morrer. Porque na hora da morte, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar assim: e agora, meu Deus, minha mulher e meus filhos, como vão ficar? Vai voltar para trás e vai perder o noivo. Leo Leão diz o seguinte: ser o que for, feliz, alegre, triste, deprimido, etc., de modo incondicional, não será justamente ser, pura e simplesmente? Dizer felicidade incondicional não é limitar o ser à felicidade? Talvez se diga felicidade para se atrair pelo nome, mas o que se designa por isso é algo totalmente inconcebível pela razão humana, onde tudo é condicional. Eu particularmente, Leo, concordo com você. Vamos ver o que. E eu também. Foi o que eu disse pro moço, o espírito espiriteia. Não há como explicar. Não há como explicar a felicidade incondicional. Olha, eu até às vezes costumo chamar essa felicidade incondicional de apatia. Apatia com relação às coisas do mundo. Então você pode usar o nome felicidade, como você diz, que atrai, já que o ego diz que você quer ser feliz, mas também pode usar a apatia, que é uma coisa que vocês acham negativa, para definir lixo. Porque é um estado de espírito onde
tanto faz como tanto fez. Mais do que isso, não dá para explicar realmente, porque o ego de vocês não tem elementos para definir isso. Deixa eu só falar. Agora, com relação a Xoxê, é exatamente isso. Você hoje é alguma coisa, e o espírito não é nada, ele simplesmente é. É por isso que na passagem da conversa de Deus, é claro que não é Deus, com Moisés, ele fala: eu sou quem sou, ponto final. Alag diz: acho que as variações do mundo são boas, pois provém de Deus. Não importa se somos tristes ou alegres, mas saber que tudo é passageiro e curtir cada momento, sem esperar o próximo ou comparar ao anterior. Então o bom não é a avaliação do mundo. O bom é o estado de espírito que você vive, a avaliação do mundo. É isso que eu chamo de bem. Bem é tudo que provém de Deus. E o bem não é bom nem mal, é bem. É essa a diferença. Agora, se você achar a tristeza boa, você vira masoquista. A tristeza não é boa, é bem, porque o bom é aquilo que você gosta. E o bem é aquilo que não importa se você gosta ou se você não gosta, mas como vem de Deus, é fruto do amor do Pai por mim. É bem diferente. É uma pergunta. Então o ego cria novos desejos para nos manter, entre aspas, vivos? Não vivo. Porque na hora que ele tiver que criar a morte, ele vai criar a morte. Mas para lhe manter preso à terra, vivo ou morto. Para lhe manter humano. Veja as coisas do mundo. Porque ele só existe quando você está preso às coisas do mundo. Na hora que você não está mais preso às coisas do mundo, o ego perde o sentido. Se você não está mais preso a um carro, qual o sentido do ego que há a frustração de ter o carro roubado ou batido? Qual o sentido do ego que há o desejo de um carro novo? Qual o sentido do ego que há o prazer de ter conseguido o carro? Nenhum. Então ele para de ter sentido. Então o que o ego quer é lhe manter preso a isso, porque só você preso ao carro, ou seja, ao mundo material, ele continuará existindo. Ele terá força sobre você. Falta detalhes. Além do planejamento do futuro, além dos desejos, além das paixões, há uma coisa que você precisa se desligar. Porque é ela que cria as paixões e é ela que cria os desejos. São as posses. Desce o mundo enterrar os mortos e venha comigo. Você já cumpre a lei, então abandone todas as suas posses e me siga. Palavras do Cristo. Filhos, quem se prepara para morrer, vive buscando se libertar das posses. Porque se você possuir alguma coisa na vida material, você não está pronto para casar com Cristo. Porque como nós vimos na semana passada, o reino dele não é deste mundo. Só que desculpa, quando se fala em possuir, vocês pensam logo em objetos, posse material, posse das coisas. Essa você precisa se libertar, é caro. Você precisa se libertar do seu carro, da sua casa, do seu emprego.
Porque senão você não vai morrer em paz. Vai morrer preocupado com o que o seu filho vai fazer com a lancha que você vai descer. Vai morrer preocupado com o que o seu filho ou a sua mulher vai fazer com a casa que você descer. Mas você precisa ter outras, libertar-se de outras posses. Além da posse material, você precisa se libertar da posse sentimental. Meu filho, minha mulher, meu amigo, meu inimigo. O meu é uma posse, o meu, quando dirigido a outro ser humano, é uma posse sentimental. Se você não se liberta desse meu filho, você não está pronto para morrer, para se encontrar com Cristo, porque você vai estar preocupado com o filho, e aí vai ficar aqui querendo tomar conta do filho. Se você não se liberta da sua esposa, você vai morrer e vai querer ficar aqui tomando conta dela. Olha a resposta que eu falei pro moço do Rio Carlos. Se você não se liberta do seu inimigo, você vai morrer e vai virar obsessor. Vai estar preso a matéria carnal para se vingar. É preciso a preparação para a morte. Necessita que você se liberte dos sentimentos que lhe levam a possuir o próximo. Senão você vai ficar preso ao orbe terrestre. E aí o seu filho desencana, mas você ainda está preso aqui porque tem o seu neto, o seu bisneto, o seu tataraneto. E o mundo espiritual está evoluindo, está andando, e você preso à terra. E você indo comprar querosene para poder acender seu candeeiro. Mas a festa do casamento está acontecendo. E você está lá, na cidade, comprando querosene. Libertar-se de toda a posse sentimental. Meu filho que se vire. Por dentro, não estou dizendo em atos. Ato vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas por dentro, eu não sou responsável, até porque eu não tenho filho. Ele é filho de Deus, e deixa Deus então se preocupar com isso, não você. E a terceira posse, que você precisa se preocupar e se libertar, é da posse moral. Eu sei o que vai acontecer depois da morte. Você não está preparado para a morte, porque o seu ego não sabe dizer o que tem depois da morte. Eu sei como é o mundo espiritual. Não está preparado para morrer, porque você não tem noção do que acontece aqui do outro lado. Como eu disse, no ego não há elementos para isso. Então preparar-se para a morte não é buscar cultura, é libertar-se das culturas. Deixa eu contar o caso, para vocês entenderem. Quando nós começamos esse trabalho com este grupo, não com este que muitos já saíram, mas com o grupo daqui, quando nós começamos a falar essas coisas, a minha filha disse para eu assim: por que vocês não vão procurar o presidente da Federação Espírita? Por que vocês não vão procurar o Papa? Alguém que tenha muito conhecimento. E eu disse: sabe por quê?
porque eles já sabem. Eles já acreditam que sabe. E quem acredita que sabe não aprende nada novo, porque está possuindo verdades. Essa é a grande lição do aprender a morrer. Aprender a morrer não é adquirir novas verdades que sejam mais ou menos espiritualizadas, mas é alcançar o eu não sei nada. Porque só quando você não souber de nada, poderá aprender algo. E aí, eu me lembro que o Cristo diz: louvado seja Deus, que mostra aos simples, o que não sabe, aquele que não sabe nada, o que esconde dos sábios. Não que Deus queira esconder alguma coisa de alguém, mas porque Ele não pode cegar um sábio e ensinar. Porque o sábio sabe. Então aí está mais um trabalho para te preparar para a morte. Libertar-te de possuir os objetos do mundo. Meu, minha coisa, meu elemento. Libertar-te de possuir outros seres humanos, sentimentalmente, meu filho, meu amigo, meu inimigo. E libertar-te de possuir qualquer sabedoria, porque aquele que sabe vai perder a hora do casamento. Que aliás ele nem acredita em casamento, né? Ou se acredita, acredita no casamento que ele sabe, não o casamento que o Cristo marcou para realizar. Tem mais um ponto para nós falar, mas se tiver uma pergunta, por favor, coloque, que aí nós falamos o último preparatório para aprender a morrer. E aí eu volto a perguntar, depois de tudo isso, depois de me ouvir falar que você não deve programar futuro, que você não deve prender-se a desejos, que você não deve apaixonar-se por nada deste mundo, que você não deve possuir as coisas deste mundo, sejam materiais, pessoas ou cultura. Será que você está preparado para morrer? Vai, agora neste último nós vai fechar. Até agora eu falei de elementos do mundo. Você tem que doar o que você quer. Você tem que doar o que você é apaixonado. Você tem que doar o que você possui. Agora, eu vou falar que você tem que doar você. Libertar-se de você. A última coisa que você precisa fazer para se preparar para morrer é deixar de ser quem você é. Qual o nome deste moço que falou do show em Fia? Fala. Foi o Alag. Este não é o seu nome. Mas vamos dizer que você se chama José. Você tem que deixar de ser o José. Se imaginar o José. E a vida, como preparatório para a morte, deve ser uma constante luta para libertar-se do José. Porque enquanto você for José, você estará preso na terra. Porque o José é terra, não é espírito. Libertar-se do eu. O eu é o ego. E quem não luta contra o ego,
quem não se liberta do ego, não se prepara para voltar a ser só o espírito. Está pejo a carne, pejo a matéria, vai perder o casamento. E sabe o que acontece quando você se liberta do eu? Acaba o egoísmo. Porque o egoísmo, o querer para si, é parte acessória inexorável do eu. Todos que hoje se identificam com uma individualidade são egoístas. E daí, deste eu, é que surge a paixão. Desse eu é que surge o desejo. Deste eu é que surge o esperar o amanhã. Então você tem que vir deixando, libertando-se do planejamento de futuro, libertando-se do desejo, libertando-se das paixões, libertando-se das posses, mas tudo isso você só consegue lá quando se libertar do eu. É por isso que eu desci para o final, porque este final é o início. Não adianta você querer lutar contra um desejo, porque o ego até aceita que você se liberte de um, aí que o desejo de se libertar de outros desejos. E você tem um desejo, sem saber que está desejando, achando que aquele desejo é certo. Aí está o segredo de preparar-se para a morte. Sabe por quê? Porque o José vai morrer. O José que você é hoje, a personalidade transitória, vai morrer. E quem se apega ao José, prolonga a existência do José, um dia vai ficar sem saber o que fazer, porque o José morreu, o José acabou, e agora, meu Deus, eu não sou o José morreu, e como é que eu faço? Como é que eu vivo se o José está morto? Cadê a minha masculinidade, a minha feminilidade? Cadê o meu corpo, bonito ou feio? Cadê a minha figura, a minha estampa, que eu não vejo mais? Quem sou eu? Este é o fim daquele que morre sem se libertar do eu. Então, filhos, agora este ano, porque se deixasse eu falava 10 dias sobre este tema, porque este tema é o ponto fundamental da vida. Quem não se prepara para morrer, não viveu. Quem não se prepara para morrer, perdeu a encarnação. Por quê? Porque não realizou nada que tinha que fazer. Quem vangolia a vida, quem defende a vida, como se vocês defendem comigo, como pode assassinar é mal, suicídio é mal? Não, suicídio, assassinato, é um elemento da vida, faz parte, não é bom nem mal. Só vira mal porque você está apegado à vida.
ao eu e quer defender este eu. Quem se prepara para a morte não defende a vida. Ou seja, não defende os eu. Porque quem acusa o assassino de bandido está defendendo um eu, para poder defender o seu eu. Vou pedir a Fia para ler de novo a última frase do Cristo. Por favor, Fia. Vou então ler a última frase que o Kim pediu, que está na Bíblia, Mateus, capítulo 25. Ela está dentro do versículo 13. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia nem a hora. Portanto, filhos, fiquem vigilantes com seu ego. Não deixem eles planejarem futuro, que há desejos, paixões, postes e o eu, porque você não sabe a hora do casamento. Não deixem para se preocupar com isso no momento da morte, porque, como eu disse, o momento da morte não dá tempo de você se preocupar com isso. E por favor, eu conheço todos vocês, mas por favor, não façam como alguém já fez, dizendo para eu assim: eu estou muito novo para me preocupar com isso, para me preocupar em me espiritualizar, para me preocupar com a minha morte. Porque, filhos, para morrer basta estar vivo, não tem idade. E morrer sem ser para casar com Cristo não vale de nada. Simplesmente foi mais uma encarnação. E aí você terá que viver outra, e terá que viver outra, e terá que viver outra. E para esses que acham que isso é o normal, porque tem gente que diz que reencarnar no planeta Terra como humano é natural, é normal, eu respondo o seguinte: um dia vocês terão que deixar de encarnar como humanos. Um dia essa noiva prometida terá que casar com o Cristo. Então, para que ficar adiando o casamento? Quem adia o casamento com o Cristo está simplesmente jogando o tempo fora, perdendo oportunidades de criar uma grande família, de viver uma relação que satisfaz por si só. Se vocês querem um conselho, passem a acordar de manhã e se preocuparem se estão preparados para morrer naquele dia. Que a graça de Deus esteja com todos. A Gladys diz o seguinte, a Gladys está lá com a Rosa. Tenho muito medo Olha, cigana! Tenho muito medo da morte, é difícil pensar nisso. Mas veja, o que é o medo da morte? Minha filha, o que é o medo da morte? Olha, para mim particularmente é o medo do desconhecido ou do não lembrado, vamos dizer assim, né? Porque a gente já desencarnou outras vezes. E por que desconhecido? Justamente isso, porque a gente não se lembra do que é e como é. Do que você se lembra? Do que você se lembra? O que eu me lembro? Hoje, agora?
Eu só me lembro dessa encarnação. Então o que é o medo da morte? O medo de perder este eu. É o medo de perder as posses. É o medo de perder as passões. É o medo de não realizar os desejos. É o medo de não realizar o que planejou para o futuro. É só por lixo que vocês têm medo de morrer. Porque não estão preparados. Veja, medo da morte é falta de preparação para morrer. É não saber que este eu não é você. Quando você sabe disso, o medo do desconhecido some. Porque você sabe que o que é conhecido, que você confia, não é real, não é certo, não é perfeito, é uma ilusão. Sim, a maioria, mesmo aqueles que dizem que não tem medo da morte, tem medo da perda do eu. Tem o medo de não se encontrar no mundo espiritual. É porque nunca trabalharam para morrer, sempre trabalharam para viver. E é por isso que eu fiz essa conversa de hoje, e como eu disse, nós estamos lendo a Bíblia e estudando a vida. E hoje o que eu quis deixar bem claro foi isso. A vida deve ser vivida como um trabalho preparatório para a morte, mais nada. E quem não se ocupa com a preparação para morrer, não viveu. Minha cigana, você vai morrer um dia, não tem jeito. Então até é mais lógico você trabalhar para se preparar para este dia do que ficar fugindo de pensar nisso, não é? Adilson pergunta: se eu morrer com uma machadada na cabeça, se eu tenho essa consciência espiritual, não vou sentir a dor da machadada e vou conseguir tirar o machado plasmado em meu perispírito? Ou isso só acontece com o espírito que não tem essa consciência devido ao apego material? Poxa, se você não vive mais o eu, o que é o machado? Nada. Então você, se liberto da carne, se preparado para morrer, não vai plasmar machado nenhum. Volto a repetir, eu já disse isso milhares de vezes. Vocês querem materializar o mundo espiritual, que ao invés de espiritualizar já a matéria. Acreditar na pasmagem de um machado na cabeça, porque no mundo carnal aconteceu um machado numa cabeça, é continuar vivo, é continuar material, é continuar humano, porque o espírito não conhece formas. Então, se você estiver liberto do ego, você não vai criar a forma de um machado, nem de cabeça. Essa questão do espiritismo, de produzir um mundo espiritual idêntico ao mundo material, sabe? O tiro que entra no corpo fica no chão pelo espírito. De culpa, é simplesmente não conhecer o mundo espiritual, é não reconhecer nada. Agora, por quê? Porque o perispírito é espiritual. Agora, a dor, a angústia,
o medo, o sofrimento do tilo está no seu perispírito, mas não abala. A Deus o que é de Deus, a César no que é de César. Doe o maçado ao mundo material e se preocupe com o seu reino interno e não sentir-se agredido, esticando o seu ego, que há a ilusão que você recebeu uma maçadada. É isso que nós precisamos se preocupar e se preparar para morrer, é também desmaterializar o mundo espiritual. Porque se você pensa no mundo espiritual igual terrestre, ou seja, onde há maçados, há balas, onde há estupros, onde há raiva, você vai estar aqui, não lá. Tudo isso faz parte das suas paixões, das suas posses, dos seus desejos. Liberte-se de tudo isso. Fica, sei lá o que vai acontecer, eu só sei que eu tenho que estar livre de tudo isso. Então, maçado que entra na cabeça de quem quiser. Adilson, em tempo, hein? Vamos lá. Em um trabalho de apometria, a espiritualidade não conseguia trazer um espírito para se manifestar em uma das médiuns, porque ele acreditava que estava cimentado no chão. Legal, já vi isso, Adilson. Tivemos que desmaterializar o cimento para ele sair dali e poder se manifestar para ser esclarecido. Ah, tá. Quando desmaterializamos, aí a espiritualidade o trouxe. Ok, terminou. Isso é a prova do que eu acabei de lhe falar. Agora, quem desmaterializou vocês? Ou foi ele mesmo o espírito? Ou ele mesmo o espírito que diz que vivenciou uma realidade criada pelo ego de que o cimento tinha sumido? Ou melhor, né? Deus fez ele ver. Da mesma forma, o maçado na cabeça. Desmaterializar, você só vai desmaterializar o maçado na cabeça quando Deus desmaterializá-lo. E quando Deus vai desmaterializá-lo? Quando você estiver preparado para morrer. É isso que precisa ser feito. Não só no trabalho da apometria, como na vida. E se, moço, se você não notou nenhuma coincidência, eu vou lhe falar. Desejos, paixões, posses e egoísmo. As 4 partes da árvore da espiritologia. É isso. O trabalho da espiritologia é o trabalho de preparar você para morrer. E se você, na apometria, no trabalho de Umbanda, no centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, sei lá, no Ayurveda, não ajudar o próximo a se preparar para morrer, você não fez nada. Essa é a única ajuda que você pode dar a alguém que esteja vivo, no sentido de estar ligado a um ego, beijo a matéria. É ensiná-lo a morrer, estando ele vivo ou morto. É por isso que eu disse para você, e disse aqui na nossa casa no trabalho, todas as manifestações espirituais tendem a espiritologia
que fundamenta-se nessa árvore, no egoísmo como a terra, nas paixões como as raízes, nas postes como as raízes, nas paixões como o caule e nos desejos como galhos. É isso que um preto velho faz. É isso que um mentor faz quando psicografa. É isso que um pastor e um padre deveriam fazer. Ensiná-lo a morrer. Ensiná-lo a estar preparadíssimo para o casamento com Cristo. Acho, moço, que este trabalho de hoje foi um complemento bom para o entendimento do que nós falamos como espiritologia. Aliás, desde o primeiro que nós está fazendo da Bíblia, que foi aquele onde deixava Deus ser o agricultor que cuidava da sua árvore, depois o Pai Nosso, depois o meu reino não é deste mundo, e agora o Xelá que você está pronto para morrer, nós só está complementando tudo que nós falamos na nossa casa, como espiritologia.